Nós queremos receber com bem-vindos. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Zé Pereira. Fale tudo quanto Deus te mandar. Está com o Senhor. Ouça com atenção, meus irmãos, a palavra do Senhor. E Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim, motivo de alegria poder estar convosco uma vez aqui na casa de Deus para adorar o Senhor. Quero, desde já, também cumprimentar nosso pastor presidente, pastor Manuel Cardoso da Cruz, que com certeza está na escuta, está online. Aí, também participando desse culto de adoração a Deus, juntamente com as irmãs e os nossos irmãos. Deus abençoe a irmã Isabel, toda a família do pastor Cardoso, aqui a irmã Elizabeth. Nosso co-pastor, Deus abençoe, evangelista Modailton, nosso grande companheiro aqui, pastor Maurício, todos os irmãos. Deus abençoe a todos. Olha, irmãos, eu recebi esse convite para estar aqui com os irmãos. Naturalmente, ainda a gente se preocupa quando se fala de pregar a palavra de Deus na congregação, onde a gente, ou em qualquer uma das congregações que eu me convida para pregar, eu ainda me preocupo. Tenho essa preocupação, porque a palavra não é da gente, né? A palavra é de Deus. Então, quero convidar os irmãos para ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e o versículo de número 39. Trabalho tão especial, o círculo de oração. Tenho também um grande respeito por esse trabalho das irmãs, porque essas irmãs, elas oram, buscam a presença de Deus. Isso é maravilhoso quando a igreja do Senhor tem esse costume de orar, de buscar a face do Deus Todo-Poderoso. Versículo de número 39, que nos diz assim: levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram a um quarto alto. E todas as viúvas a rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e veste que Dorca fizera quando estava com elas. Amém, irmãos? Irmãos, podem tomar os seus assentos. Muito obrigado. Prezados irmãos, eu estava aqui pensando bastante sobre esse assunto das irmãs, círculo de oração. A gente sabe que é um trabalho um tanto especial e a gente procurando algum assunto especial para trazer aos irmãos. E eu estava me lembrando aqui de Dorcas, uma costureira, mas não era somente, digamos assim, a Dorca, né? Ou uma das mulheres, era uma mulher que fazia uma grande diferença da igreja, em meio à igreja. Quero dizer aos irmãos que Dorcas, esta mulher, que também tinha o nome de Tabita, que em locais diferentes, seu nome, ela era uma mulher judia, mas quando ela se converteu ao cristianismo, vivia em Jope, cidade de costa mediterrânea, e ela tinha um nome de origem grega, mas em aramaico também queria dizer Tabita, né? Cujo significado é gazela. Este nome gazela, a gente lê a Bíblia Sagrada, principalmente em Cantares de Salomão. Salomão sempre usava muito esse termo quando ele falava com a sua querida esposa, né? Chamava de gazela, era uma forma carinhosa de falar com uma pessoa especial. Gazela. Então, o nome de Tabita também significava gazela. Estava dizendo que ela era uma pessoa especial. Essa especialidade de Tabita, ou Dorcas, talvez nem sempre fosse pela sua bela aparência, sim, mas também pelo
seu modo de viver, seu porte de vida. O porte de vida de uma pessoa fala muito alto na vida da mesma. Quando alguém se dedica a sua vida, uma vida na presença de Deus, servindo ao Senhor, com alegria, com prazer, essa pessoa se torna uma pessoa linda, uma pessoa bonita. Nem sempre, às vezes, a aparência é tudo na vida das pessoas, né? Mas nós encontramos aqui que essa moça, Dorca, era uma mulher especial. Por que ela era especial? Ela não era um crente comum, podemos dizer assim. Dorca não era um crente comum. Quantas vezes na vida da gente a gente olha para pessoas e vemos nelas algo especial ao pregar, ao ensinar, ao trazer uma palavra, o qual a gente deseja estar perto para ouvir a voz daquela pessoa, a sabedoria, aquilo que traz, ela nos deixa, né, apaixonado com aquela palavra, com aquela forma daquela pessoa ser, que é convidativa, a gente quer estar perto para ouvir. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Mas essa moça, Dorcas, ela era totalmente especial. Porque ela não era um crente comum. Ela era uma das crentes que fazia a diferença em meio da igreja. Eu quero dizer para os irmãos que, no meio do século 21, nós devemos nos preocupar para ser uma pessoa, não ser um crente normal, mas sim um crente que faz a diferença. O que é crente normal, pastor? Crente normal é aquele que ora de manhã, meio-dia de tarde, vai para a igreja, cultua, até ler a Bíblia. E o crente não normal, digamos assim, um pouco que excede a isso aí, é aquele também, irmãos, que está muito preocupado não só com o seu meio, porque muitas vezes estamos preocupados comigo, com a minha família, mais com a minha família, e não preocupamos tanto com a vida dos outros, mas Dorca, ela tinha uma preocupação em saber o que também os outros estavam passando, o que as pessoas estavam sentindo, o que as pessoas estavam precisando. Ela era uma pessoa que cuidava também da vida das pessoas para poder trazer algo que oferecesse um pouco de conforto, um pouco de alegria, um pouco de prazer também, naquilo que pudesse possuir na sua casa, no seu dia cotidiano. Então, Dorca tinha esta preocupação com a vida daqueles também que estavam à sua volta, não só com a igreja, mas todos aqueles que ela pudesse alcançar através de uma ajuda, através de uma oferta, através de uma esmola, através de qualquer coisa. Dorca, ela estava envolvida na obra de Deus. Dorca, ela estava envolvida no trabalho do Senhor. A sua maior preocupação é trazer a alguém alguma coisa com que esta pessoa pudesse se sentir um pouco melhor do que ela estava sentindo. Esta mulher, ela tinha uma profissão de costureira, e com esse trabalho que ela tinha, ela conseguia fazer alguma coisa para ajudar aqueles que estavam à sua volta, pessoas necessitadas. Muitas vezes nós estamos na igreja, ficamos sabendo de alguém que está precisando de alguma coisa, até pedimos alguma coisa para ajudar as pessoas, e nós podemos observar assim que não vem tanta coisa quanto precisava de ajudar alguém. Mas essa mulher, ela fazia espontâneo, de forma muito clara. Ela era uma mulher objetiva, ela se entregava no trabalho do Senhor, na obra do Senhor, não para ser vista, mas porque era a sua preocupação como discípula de Jesus. Esta mulher foi chamada de discípula. O que é discípulo? Eu estava observando sobre a história sobre discípulo e aluno, e até, no entanto, eu pensava que seria a mesma coisa. Eu via entender que aluno é aquele que vai no colégio e às vezes não assiste direitinho às suas lições, vem para casa, às vezes não faz nem o seu dever de casa e acaba muitas vezes por reprovar ou passar por uma situação bem difícil. Mas o discípulo é totalmente diferente. O que é o discípulo? É aquela pessoa que está espelhando em outra pessoa. Dorca, ela tinha a preocupação de se espelhar em Cristo, irmãos. Ela se espelhava em Jesus. Ela estava fazendo o que o Senhor mandava.
E Jesus falou assim em João capítulo 15, dizendo assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Até então, Dorca era uma mulher que ninguém às vezes, quer dizer, ela não tinha sido imortalizada pela palavra, mas sim, a mulher às vezes poderia passar despercebido, sem nós conhecermos um pouco da história desta serva de Deus, que se entregou à sua vida. Mas nós encontramos na vida dessa pessoa que um dia ela veio adoecer e rapidamente ela veio a falecer. Até então, como estava dizendo para os irmãos, as pessoas não tinham muito o que dizer, a gente talvez não chegaria ao nosso conhecimento a pessoa de Dorca. Mas ela veio a falecer. Quando ela veio a falecer, todas aquelas pessoas que foram ajudadas por Dorcas, eles se apresentaram, vieram ao velório. Irmãos, aquelas mulheres vieram para o velório e com muito choro, elas não podiam suportar ver Dorcas morta ou em um caixão, coisa semelhante. Ela não podia suportar ver isso. Então elas choravam muito. Elas estavam ali angustiadas por causa daquela grande companheira, o quanto ela o tinha ajudado. E essa situação deixou os líderes da igreja também chateados, tristes, porque fazia muita falta a irmã Dorca naquela congregação. E de repente, a igreja fica sabendo que o apóstolo Pedro, um dos nossos pais da igreja, estava por perto naquele lugar. E eles dizem: vai chamar Pedro, vai convidar o nosso apóstolo, ele está aqui mais próximo, convida ele para estar aqui com a gente, conta para ele o que está acontecendo, nós precisamos da presença do apóstolo Pedro aqui neste lugar. E alguém vai buscar o apóstolo Pedro, com certeza ele pensa assim: é algo urgente, é algo necessário estar nesta igreja. E ele vem com aqueles irmãos e quando chega, para surpresa de Pedro, acredito que isto não acontecia muito, irmãos. E são poucas coisas que acontecem. As mulheres viúvas, pessoas necessitadas, pessoas que tinham grande dificuldade, rodearam Pedro e começaram, debaixo de lágrimas, mostrar tudo o que aquela mulher fizeram por elas. O quanto elas tinham sido ajudadas por Dorcas. E elas não aceitavam aquela situação. O choro daquelas mulheres era muito grande. E elas mostram para o apóstolo Pedro. E Pedro pergunta: onde vocês a puseram? E eles levam Pedro até um quarto alto. E ali ele ora a Deus, fala com Deus. E agora, aquela mulher, ela se levanta. Certo, irmãos? Ela se levanta. Então, Dorcas servia aos necessitados. Seu cuidado maior também era com as viúvas. E era uma mulher cheia de obras. O que é isso quer dizer para nós? É que nós devemos, irmãos, nos espelhar em pessoas que se esforçaram ao máximo em servir a Deus, de boa vontade, de boa mente, espontâneo, não porque alguém muitas vezes está olhando, mas sim de boa mente. Deus convida homens e mulheres que tenham coragem de fazer a diferença, assim como Dorcas, assim como o apóstolo Pedro, assim como Estevão e outras pessoas dedicadas na casa de Deus. Glórias a Deus. E é muito importante a gente lembrar dessas coisas, irmãos, que na obra do Senhor existe uma necessidade muito grande ainda, agora muito mais no século 21,
que pessoas, muitas pessoas precisam da nossa ajuda. A igreja do Senhor é luz do mundo. A igreja do Senhor é sal da terra. Ela tem um trabalho tremendo para desenvolver neste mundo, principalmente hoje em tempos de pandemia, em que as pessoas estão mais e mais carentes de Deus. Precisa que homens e mulheres se levantem para fazer a obra de Deus com muito temor no coração e esperando que no Senhor, somente no Senhor, vai vir a nossa recompensa. Deus está com as mãos cheias para repartir para o teu povo palavra, para anunciar aos necessitados, pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Aleluia. O que o mundo está precisando hoje talvez não seja de uma esmola, talvez seja de uma palavra. Muitas pessoas conformadas com a situação em que nós estamos vivendo, que não se preocupa mais em levar uma mensagem de Deus a vidas que precisam de ouvir falar de Jesus. O Senhor está procurando homens e mulheres corajosos para levar esta mensagem, para levar esta palavra. No versículo de número 31 de Atos, a palavra nos fala que as igrejas na Judéia, Galiléia, Samaria, tinham paz e eram edificadas. Isto não quer dizer que situações adversas não aconteciam na igreja. A igreja ter paz significa a igreja sentir a paz em si, a igreja prosseguir em busca dessa paz e tê-la na sua vida, viver uma vida de paz, porque quem tem Jesus no coração está cheio da paz que o Senhor oferece a todos quantos servem a Ele com alegria. A paz, o Senhor falou assim: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Paz significa que mesmo em momento de guerra, em momento de dificuldade, a gente está bem, a gente está tranquilo, a gente está bem com Deus. Isto é paz com Deus. Deus nos chama para ter uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida cheia de gozo na presença do Senhor. Isto é porque o Espírito Santo, irmãos, Ele que nos conduz. O Espírito Santo de Deus que mora em nós, que reside em nós. Eu sou um tanto categórico no que diz alguns pregadores, ao dizer que crentes recebendo visita do Espírito Santo, eu não concordo com isso. Eu não conformo com a situação, porque crente não pode receber visita do Espírito Santo se ele é casa e morada de Deus. O Espírito Santo, ele mora em nós, ele habita em nós, ele vive em nossa vida. Quem recebe visita do Espírito Santo é o pecador quando a palavra é pregada, quando a palavra é anunciada, recebe visita e através desta visita ele pode morar nele eternamente se entregar a sua vida para Jesus. Aleluia! Mas Deus chama homens e mulheres para fazer a diferença, para levar a mensagem, para anunciar a salvação em Cristo, o qual Cristo nos oferece. Aleluia! O andar dos servos no temor do Senhor os fazia alcançar os objetivos. Aleluia! O projeto de Deus, isto é, amar uns aos outros. Viu o tamanho do amor daquela igreja? Dorca conseguiu a igreja ao seu redor, uma igreja que sentiu o amor dela. E esse amor, irmãos, quanto mais você entrega esse amor, aleluia, mais o trabalho do Senhor tende a crescer. Quando o amor é derramado,
O amor é derramado em meio à igreja. Quando os irmãos, a igreja, esse ciclo de oração, os obreiros têm esse amor no coração, a igreja cresce, porque a igreja é edificada em Cristo. O amor de Deus revelado por nós no Calvário, que nos edificou, que mudou a nossa história, que transformou a nossa vida, que salvou a nossa vida, nos libertando do mundo, libertando do pecado e do abismo, nos dando o direito da salvação. Bendito é o nome do Senhor. O agir do Espírito Santo se dava no meio da igreja. E quando isso acontece, irmãos, a própria igreja, ela consola a igreja consola a igreja anuncia a palavra, a igreja é edificada, uma igreja edificada é uma igreja que cresce, não só em número, mas também cheia do Espírito Santo. É a igreja mais propensa a sentir a necessidade dos outros, é a igreja que se entrega no servir a Deus com diligência, a igreja que faz a obra do Senhor, aleluia, no temor do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Deus encontrou na vida de Dorca, irmãos, sabe o que? Lugar para operar as virtudes do Espírito Santo. Nós estamos estudando uma lição tão linda, né? Falando sobre o Espírito Santo, é tão lindo falar sobre o Espírito Santo, o trabalho, o Deus do batismo com o Espírito Santo, as operações que o Espírito Santo, ele faz no meio da igreja, o fruto do Espírito Santo, que precisa de ter em nossa vida, que quando há esse fruto do Espírito Santo em nossa vida, pessoas são edificadas através de uma pessoa que se entrega a Deus, que faz a obra de Deus sem reserva, mas faz por amor, aleluia, por conhecer o seu Deus, o seu Cristo, o nosso Salvador, que quem conhece a Cristo tem vida diferente, quem conhece a Cristo quer viver como ele viveu, quem conhece a Cristo quer andar como ele andou, aleluia. Quando isso acontece, a igreja do Senhor é uma igreja que cresce. Xandarabassurimim. Aleluia. No capítulo 9, no versículo 33, a Bíblia diz que ela foi chamada de discípula. Nós encontramos poucas, mas encontramos, né? Mulheres que se entregaram, não só Dorca, irmãos, mulheres que se entregaram a Cristo de corpo e alma. Pessoas que serviam ao Senhor também com aquilo que possuía, a Bíblia fala, com as suas fazendas. Dava suporte, mulheres que davam suporte. Louvamos a Deus pelas irmãs do círculo de oração, que está sempre dando suporte ao ministério, com os seus joelhos calejados, orando pelo ministério, pelo nosso presidente e por todos os obreiros, para que o trabalho do Senhor venha a crescer, para que o trabalho do Senhor nunca pare, porque a igreja de Jesus é uma igreja atuante, a igreja de Jesus, ela nunca vai parar, porque ela é o bem maior de Deus na terra, para transmitir a mensagem da salvação. Aleluia! Não tem coisa mais linda na vida do que sabermos que somos igreja de Cristo. Isto é menina dos olhos de Deus. Deus tem um carinho por vocês, irmãs. Deus tem um carinho por vocês que têm orado, têm buscado, por vocês jovens. Irmãos, Deus tem carinho por vocês porque você é a igreja. E Deus tem de você ciúme. Ele te guarda, Ele te protege, Ele cuida de você. Quanto mais se chega a Deus, mais Deus se chega à nossa vida também, é assim. Tiago falou disso: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós.
Quanto mais o homem se entrega a sua vida a Deus, mas o Senhor está perto, dizendo: o que você precisa, meu filho, eu vou te encher da graça, da presença do Espírito Santo. Eu estava lendo a palavra do Senhor quando Salomão, ele se encontra naquela situação que vê aquele povo numeroso, e ele começa a fazer sacrifício a Deus, agradecer a Deus, um homem com um coração puro. E Deus se agrada da forma que Salomão se representa ou se apresenta diante dele. E em sonho Deus fala com ele: olha, o que você precisa, o que você deseja, me pede. Ele poderia ter pedido riquezas, a derrota dos seus inimigos, mas ele disse, ele pensou não só em si, mas ele pensou na multidão. Ele falou assim: eu sou ainda uma criança diante desse teu grande e numeroso povo, dá-me sabedoria para que eu venha entrar e sair com entendimento, para que eu possa trabalhar e reger esse tão grande povo. E Deus se agradou muito da forma que Salomão pensou, da maneira que ele estava preocupado. E Deus falou assim: olha, porque não pediste a derrota dos seus inimigos, nem riquezas, nem outras coisas, eu vou te dar tudo o que você pediu e muito mais, e é tudo o que você também não pediu. Quando nos colocamos realmente o nosso coração em fazer a obra de Deus, fique sabendo, minha irmã, as demais coisas Deus vai preparar para você. Deus vai resolver a sua causa. A palavra do Senhor fala assim: olha, buscai o Senhor em primeiro lugar. Aleluia! E as demais coisas serão acrescentadas. Deus cuida do resto. Deus cuida da nossa família quando nós nos dedicamos a Ele, quando nós nos consagramos a Ele, quando estamos preocupados com o nosso semelhante, em também fazer discípulo. Deus está preocupado também com o nosso bem-estar, e Ele está também trabalhando na sua vida e na vida da sua família. Bendito é o nome do Senhor. E esta mulher, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Dorca amava Jesus. Ela é uma mulher devotada, voltou-se para servir a Deus com um coração puro. Então foi nessa situação que Pedro disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. No capítulo 9, no versículo 40, tá, irmãos? Isso foi notório em toda Jope, em todo Israel ficou sabendo, a igreja em todos os lugares ficaram sabendo deste feito, desta mulher que se dedicou a sua vida a servir a Deus e também da sua ressurreição. Através disso, essa mulher ficou imortalizada através da palavra, irmãos. A palavra de Deus, sempre que nós estamos lendo a Bíblia, deparamos com a situação de Dorca. Ô mulher especial, assim como vocês, que também têm se entregado à sua vida, aleluia, feito o trabalho do Senhor, irmãos, sem medidas. Faça o trabalho do Senhor, deixa Deus te usar, porque quanto mais você se entrega a Ele, pode ficar sabendo que Ele também está cuidando da sua família e está cuidando do seu. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero fazer uma pergunta aqui. O evangelista Modailton já me deu, já permitiu-me fazer aqui o convite. Eu gostaria de saber se tem uma pessoa aqui nesta noite que ainda não é salvo, que quer hoje ser salvo. Tem uma pessoa que ainda não é evangélico? Tem alguém que quer hoje aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém desse lado? Temos uma pessoa, são todos crentes, todo mundo. Do meio das irmãs, tem alguém ainda que não é crente, que ainda não teve um encontro especial com Jesus, que quer hoje aceitar Cristo como seu Salvador? Temos uma pessoa, se coloca de pé se tivermos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero fazer somente uma oração aqui, orando por toda a igreja, também orando pelo nosso pastor presidente, a irmã Isabel, todos nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais, meu Deus, e somos gratos por tudo.
O adoramos e bendizemos a Ti pela Tua tão grande salvação, por esse privilégio tão lindo e maravilhoso de servir ao Senhor, de poder pregar a Sua palavra, de anunciar o Teu Evangelho. Continue abençoando cada um das nossas irmãos, meu Deus, que incansavelmente tem se colocado na Tua presença, servindo ao Senhor. Aleluia, abençoe o nosso presidente, pastor Manuel Cardoso, mas a irmã Isabel. Ajude o teu filho restaurando sua saúde, guardando e cuidando a sua família, protegendo todo o seu povo, aqui os nossos companheiros, meu Deus. Aleluia, que estão trabalhando, sendo zeloso da obra do Senhor. Faça a obra, meu Deus, na vida deles. Restaura algo que precisa. Entra com providência, repreendendo as enfermidades, restaurando a saúde, dando paz. Abençoa toda a igreja do Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe o pastor José Pereira por essa boa palavra nesta noite. Deus falou conosco e eu tenho certeza, você que está nos assistindo, participando conosco, Deus também falou com você nesta noite. Meus irmãos, amanhã Escola Bíblica Dominical, estaremos aqui nesta amanhã, tá bom? Todos os nossos irmãos na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos os nossos companheiros, os nossos irmãos, nossas irmãs. Deus abençoe. O mês que vem, se Jesus não voltar, estaremos de volta, tá bom, meus irmãos? Vamos estar em pé agradecendo ao Senhor. Meus irmãos obreiros, não vamos depois terminar e já vamos limpar os bancos, que amanhã tem escola dominical, tá bom? Vamos estar em pé agradecendo ao Senhor. Evangelista Simão Carlos vai estar orando e pastor Maurício colocando a bênção apostólica em nós nesta noite. Saúdo a todos, irmãos, na paz do Senhor. Maravilhoso, eterno e soberano Deus, te damos graças, ó Pai, por esta oportunidade, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos concedeu nesta noite, meu Pai, de juntos estarmos reunidos para buscar a Tua presença, receber a Tua palavra em nossos corações, ó Pai. Pedimos que o Senhor possa continuar conosco, levando-nos em paz aos nossos lares, guardando o Senhor e cobrindo-nos com a Tua graça maravilhosa e santa. Pai, nós te pedimos em nome do Teu Filho amado para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. A igreja responde dizendo: Amém. Está encerrado em nome de Jesus.